Olá, você confere agora as notícias e reportagens que estão em destaque no Senado. O plenário do Congresso Nacional analisou nesta semana vetos que estavam trancando a pauta de votações na casa. Foram derrubados os vetos às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que prevêem ajuda financeira para o setor da cultura por conta da Covid-19. Os parlamentares derrubaram os vetos sobre o setor cultural, os mais debatidos durante a sessão. O projeto de lei Paulo Gustavo tinha sido integralmente vetado. Prevê o repasse de 3 bilhões e 86 milhões de reais do governo federal para estados e municípios enfrentarem os efeitos da pandemia de Covid-19 na cultura. A lei Aldir Blanc II também determina repasses anuais de 3 bilhões para estados, Distrito Federal e municípios e define atividades que podem ser financiadas, como exposições, festivais, prêmios e espetáculos. Não há motivo que justifique a manutenção deste irresponsável veto. Lembro aqui que a nossa cultura não é sinal de trânsito, não é vermelha, amarela ou verde, não é de esquerda, de centro ou de direita, não é para ser usada como doutrinação por lado algum. Cultura tem a ver com a nossa tradição, com o raciocínio crítico, com a forma de se expressar e de se manifestar de um povo. É por isso que temos todos que valorizá-la. Nós, congressistas, vamos sim respeitar a cultura brasileira, derrubando os 2 vetos. Foi derrubado por acordo entre os líderes o veto que impede a anistia de multas cobradas por atraso na entrega da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu quero aqui agradecer o líder do governo, pela compreensão da importância da derrubada desse veto, principalmente para atender aí milhares de contadores que são quase que funcionários do governo, aqueles que atendem o governo 24 horas com as informações e que muitas vezes não é reconhecido e muitas vezes até punido, como é o caso do que aconteceu nesses últimos anos. Os parlamentares ainda rejeitaram o veto do presidente Jair Bolsonaro à criação do Dia dos Povos Indígenas. Senadores e deputados também derrubaram o veto à inscrição do nome de Nise Magalhães da Silveira no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria e o veto que trata das estatísticas de violência contra a mulher. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu requerimento para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar denúncias de corrupção no âmbito do Ministério da Educação. Outros pedidos para a criação de CPIs também foram lidos. Os senadores querem investigar obras paradas entre 2006 e 2018 e a atuação do crime organizado na região norte do país. Pacheco ainda unificou requerimentos para comissões de inquérito que vão apurar a atuação de ONGs na Amazônia e crimes ambientais. A CPI das ONGs teve o pedido apresentado e lido em 2019, mas ainda não foi instalada. A presidência comunica ao plenário que recebeu o requerimento do senador Eduardo Girão e outros senadores que solicitam a criação de comissão parlamentar de inquérito, apurar a relação entre a ampliação dos índices de homicídio de jovens e adolescentes no território nacional entre os anos de 2016 a 2020 com a atividade do narcotráfico. Continuo. A presidência comunica ao plenário que recebeu o requerimento do senador Carlos Portinho e outros senadores solicitando a criação de comissão parlamentar de inquérito composta de 11 membros titulares e 7 membros suplentes para, no prazo de 120 dias, com limite de despesas de R$110 mil, apurar eventual irregularidade e crimes na condução de obras de edificações, bem como responsabilidade de agentes e ex-agentes públicos relativamente às ações e omissões que resultaram na existência de obras públicas iniciadas e não concluídas no período de 2006 até o ano de 2018. Por fim, a presidência comunica ao plenário que recebeu o requerimento do senador Randolfo Rodrigues e outros senadores que solicitam a criação de comissão parlamentar de inquérito composta de 11 membros titulares e 11 membros suplentes para
para, no prazo de 90 dias, com limite de despesa de R$ 90 mil, apurar as irregularidades e crimes praticados na destinação de verbas públicas do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Portanto, essa decisão da presidência, já previamente anunciada na reunião de líderes, de certo modo já divulgada também pelos meios de comunicação, todos os requerimentos de comissões parlamentares de inquérito lidos pela presidência do Senado Federal. A instalação dessas CPIs deve acontecer somente depois das eleições. Essa decisão foi tomada numa reunião de líderes do Senado na terça-feira, antes da leitura dos requerimentos em plenário. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor ouviu nesta semana o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O requerimento para audiência foi feito pelo presidente da comissão, senador Regufe. Na justificativa, o parlamentar ressaltou que a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na comissão é de extrema relevância para prestar contas à sociedade brasileira sobre as políticas públicas que estão sendo implementadas no país. Não tem, ministro, nenhum fato desabonador da sua conduta que motivou essa vinda aqui nessa comissão. E sim, o desejo do parlamento e da sociedade brasileira de uma prestação de contas de Vossa Excelência, visto que a saúde é recorrentemente um motivo de grande crítica por parte dos brasileiros no serviço público de saúde, no serviço que é prestado aos cidadãos brasileiros. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre políticas públicas e resultados da área e citou dados da pasta durante a pandemia, como investimentos de 493 bilhões de reais, 38 bilhões para aquisição de vacinas e mais de 500 milhões de doses dos imunizantes distribuídas. São essas políticas públicas que cada um brasileiro tem direito. E essas políticas públicas devem ser o norte para que consigamos melhorar a vida de todos aqueles que precisam de assistência à saúde. Então, o SUS é a maior ferramenta para nós promovermos a justiça social em nosso Brasil. O presidente da comissão questionou o ministro quanto aos recorrentes problemas da área que afetam a população. Nós temos o tempo inteiro visto cenas deprimentes em hospitais, em UPAs, como pessoas sofrendo dores muito agudas e sem atendimento. Nós temos visto pessoas dormindo em chão de hospital. O parlamentar também quis saber, entre outros assuntos, sobre a Rede Cegonha. Em 2011 foi criada a Rede Cegonha, que ampliou a assistência ao parto humanizado. Agora foi criado um novo modelo, o RAME, que desconstrói esse modelo da Rede Cegonha. Em relação a essa questão da Rede Cegonha, nós não só não desestruturamos a atenção materno-infantil, como nós ampliamos os recursos para a atenção materno-infantil, eram 800 milhões de reais por ano. Nós dobramos esses recursos. O senador Roberto Rocha sugeriu que fosse criado um memorial para as vítimas da Covid e dos profissionais que trabalharam durante a pandemia. Eu acredito que o que o senador Roberto Rocha propõe é algo muito importante, que todos nós nos associamos a essa homenagem, né? Aqui já externei a nossa solidariedade aos familiares daqueles que perderam as vítimas, né? Mas é importante deixar isso materializado para que a posteridade saibam esse momento tão difícil que a saúde pública do Brasil e do mundo viveu. Com a proximidade das eleições, o número de informações falsas ou manipuladas tende a aumentar. Por isso, é necessário que você fique mais atento às notícias. Em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, no Programa de Enfrentamento à Desinformação no âmbito da Justiça Eleitoral, o Senado disponibiliza informações úteis para o cidadão participar do combate a essa prática. Eleições chegando, é hora de aumentar o cuidado com as notícias falsas, principalmente nos lugares que parecem mais inofensivos, os grupos de amigos e da família, nos aplicativos de celular. As informações falsas manipulam a opinião das pessoas, influenciando inclusive a sua decisão de voto, por exemplo. No momento que se avizinham as eleições, é fundamental prestigiar a informação de qualidade.
A distribuição de fake news e desinformação perverte o processo democrático, perverte o resultado das eleições, perverte a lisura das nossas instituições democráticas. É fundamental obter fontes de qualidade, é fundamental ter acesso à imprensa oficial. O combate às fake news é uma iniciativa constante dos veículos de comunicação do Senado Federal. O site do Senado, a Rádio Senado e a TV Senado veiculam campanhas permanentes alertando para o perigo de acreditar numa informação sem verificar se ela é verdadeira ou vem de fonte segura. Como identificar uma notícia falsa? Aí vão algumas dicas. Também é possível checar se uma notícia ou informação é real pelo serviço Senado Verifica, Fato ou Fake, no próprio site do Senado Federal. Funciona assim: você envia para a gente a publicação suspeita de redes sociais ou grupos de aplicativos de mensagens. Ela é verificada e o Senado confirma se ela é fato ou é fake. Essa é a página Senado Verifica. Veja como as informações são checadas. As postagens suspeitas devem ser enviadas para o e-mail senadoverifica@senado.leg.br ou pelo formulário na página da Ouvidoria do Senado, senado.leg.br/institucional/ouvidoria. Pedidos sobre as eleições são encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral. A nova seção Eleições 2022 explica o que é desinformação, orienta como denunciar mensagens suspeitas sobre a Justiça Eleitoral e fala sobre o protocolo de intenções assinado entre o Senado e o TSE em março deste ano. O Senado Federal é um dos parceiros do Tribunal Superior Eleitoral no programa de enfrentamento à desinformação da Justiça Eleitoral. O objetivo dessa iniciativa é acabar com as fake news relacionadas à Justiça Eleitoral e às eleições. A solução para esse problema não é simples e requer que haja o envolvimento de todos os setores, empresas, poder público, autoridade, sociedade civil e academia. Além do Senado, o programa também conta com a parceria de redes sociais como o Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, além de partidos políticos. Mas como identificar uma notícia falsa? Geralmente, os títulos são exagerados e fazem tudo para chamar sua atenção, como letras maiúsculas, em negrito e pontos de exclamação. Costumam ter erros de ortografia, de concordância ou de lógica. Estimulam o compartilhamento rápido, antes que você pare para analisar a informação. Veja sempre se o texto tem uma fonte ou referência confiável. Confira também se o autor realmente existe. E lembre-se, em caso de qualquer dúvida, não compartilhe. A Comissão Temporária Externa do Senado, criada para investigar as causas do aumento da criminalidade na região norte, aprovou o relatório com as conclusões da diligência que os senadores fizeram à região em 30 de junho. Os senadores da comissão temporária, criada para investigar a criminalidade na região norte, participaram de uma diligência em junho no Vale do Javari, segunda maior terra indígena do Brasil, na fronteira com o Peru e Colômbia. Na região, a diligência ouviu membros dos povos indígenas do Vale do Javari, onde existem 26 comunidades indígenas. Os parlamentares também ouviram indigenistas e representantes dos órgãos públicos que investigam as mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips. A comissão se reuniu para votar o relatório da diligência e uma série de requerimentos com pedidos de informações sobre as investigações e sobre as condições de trabalho na FUNAI. Os senadores também querem o imediato afastamento do presidente da FUNAI. No texto do relatório aprovado pela comissão, os senadores concluem que é preciso que o Estado brasileiro se faça presente na região, impondo a lei do país. É urgente que o Estado brasileiro afirme a soberania de seu povo, impondo a lei e oferecendo projetos de desenvolvimento sustentável que permitam aos indígenas e não indígenas viver dignamente.
em paz, em harmonia, sem que sejam postos em rota de colisão pela iniciativa de criminosos que afirmam seu poder no vácuo do desmonte pelo qual passam os órgãos públicos. Você sabia que tamanduás, tatus e preguiças são animais que só existem na América Latina? Na edição de julho do programa Ecosenado, você vai conhecer o trabalho do Instituto Tamanduá, que atua na conservação desses animais. Confira agora na coluna Momento Eco. Nós conversamos com Flávia Miranda, direto de Ilhéus, na Bahia. É lá que fica a sede do Instituto Tamanduá. A Flávia é fundadora e presidente do Instituto e trabalha há 25 anos com a conservação de tamanduás, tatus e preguiças. Animais que, apesar das diferenças, pertencem à mesma ordem dentro do estudo da biologia, a ordem Xenarthra. César, esses animais são extremamente importantes e diferenciados de outros mamíferos, porque eles são exclusivos da América Latina e que são, assim, evolucionariamente falando, em termos evolutivos, eles têm mais de 65 milhões de anos. Então, a gente brinca aqui, né, entre os pesquisadores, que eles são uns fósseis vivos, porque são muito antigos e provavelmente a base dos placentários. Placentários são animais mamíferos cujo embrião cresce dentro do corpo da mãe, no útero, e que recebem nutrição através da placenta. Essas são as similaridades. Agora, tamanduás, tatus e preguiças têm também muitas diferenças. Os tatus têm essa carapaça, que é óssea, e que pertence à ordem Cingulata. E os tamanduás e as preguiças pertencem à ordem Pilosas, porque possuem pelos. Então, são diferenciados nesse sentido. A maioria dessas espécies é insetívoro, se alimenta só de formigas, né, e cupins. Alguns tatus também. Já as preguiças são folívoras, só alimentam de brotinhos de folhas, né? Por isso que a gente até brinca que ela é uma jardineira da floresta. E o que dizer do tamanduaí, o menor tamanduá do mundo? A Flávia nos falou um pouco desse animal também, que mais parece uma pequena preguiça, já que vive na copa das árvores e que só é estudado no mundo pelo Instituto Tamanduá. Somente nós, hoje, no mundo, trabalhamos com essa espécie. Que nós acabamos fundando uma base lá no Delta do Parnaíba para preservar essa espécie e todo o seu ambiente, que é o mangue e a restinga. Ele é encontrado em toda a região amazônica, a Mesoamérica, que é antes dos Andes, né? E até aqui na Mata Atlântica, até o São Francisco. A gente acredita que aqueles mangues ali do Delta do Parnaíba e toda aquela região do entorno, ela faz uma ponte entre a Amazônia e Mata Atlântica Nordestina, né? Até porque ali tem o surgimento da caatinga, né? E essa ponte é extremamente importante não só para o tamanduaí, mas para várias espécies de aves, mamíferos, répteis, além de ser um berçário da vida marinha, né? O programa Ecosenado vai ao ar aos sábados, 9 da manhã e 5 da tarde, e aos domingos, 8 da manhã e de novo às 5 da tarde. E a coluna Momento Eco de hoje termina aqui. Um ótimo final de semana para vocês. Prestes a ser analisada no plenário do Congresso, a proposta de diretrizes orçamentárias para 2023, aprovada na comissão mista, ainda tem pontos de discussão. A lei de diretrizes orçamentárias precisa ser votada antes do recesso de julho. Encaminhado à mesa do Congresso, o substitutivo do senador Marcos Duval foi elaborado a partir de projeções sobre o atual cenário da economia do país. O projeto prevê crescimento do PIB na ordem de 2,5% no ano que vem, mesmo percentual esperado para 2024 e 2025. A inflação do IPCA retornaria rapidamente a 3,3%. A taxa Selic, hoje na casa dos 2 dígitos, deve ter uma leve queda. O relatório também antecipa um déficit nas contas públicas de até 65,9 bilhões de reais. O limite do teto de gastos da União para 2023 é de 1,79 trilhão de reais, 108 bilhões acima do valor de 2022.
Para 2023, o texto garante reajuste salarial, contratações e reestruturação de carreira apenas para policiais federais e do Distrito Federal. O relatório da comissão mista avançou na transparência das chamadas emendas de relator, mas trouxe uma novidade que dividiu opiniões. A novidade é que as emendas de relator, ou RP9, passam a ser impositivas e o governo federal fica obrigado a manter uma reserva para esse fim. O valor deverá ser equivalente à soma das reservas para as emendas individuais de bancadas estaduais. Para a oposição, esse item reduz o poder do Executivo sobre as verbas do orçamento, prejudicando investimentos em obras e serviços públicos essenciais. Vão desorganizar inteiramente a execução do orçamento federal, vão transformar o Congresso Nacional no verdadeiro dono do orçamento. Na prática, nós vamos ter aqui um parlamentarismo disfarçado, em que o Congresso controla o orçamento, a execução orçamentária, mas não assume o ônus, de governar. Eu creio que a tendência de uma decisão como essa, se vier a passar, é ela ser questionada no Poder Judiciário e acho que não há base jurídico, legal nem constitucional para um tipo de coisa como essa. O ministro do Supremo, Nunes Marques, enviou um questionamento ao relator da LDO, senador Marcos Duval, para que forneça maiores esclarecimentos sobre o orçamento impositivo. Se ela torna impositiva, ela deixa de ser usada como moeda de troca, porque todo mundo recebe, então não tem o que mais negociar. Então, é para tirar exatamente e deixar mais transparente para a sociedade que o recurso que está sendo destinado é para o Estado ou município, projetos regionais, e que todos os parlamentares vão receber. Porque senão você tem que ficar refém do governo para conseguir esses recursos para ser enviado para o município. E quando é impositiva, você não precisa ser apoio ao governo, você pode ser a oposição, que você tem o mesmo direito dos outros. Mesmo com o desemprego em leve queda, o cenário é de inflação, aumento da dívida pública, juros em alta e baixa capacidade de investimento. Como garantir que setores como saúde e educação não serão afetados? Penso que o orçamento do ano que vem poderá ser um marco, porque dificilmente continuaremos com esse chamado teto de gastos, que é uma restrição muito difícil de manter, muito difícil de obedecer, pois ela diz que normalmente o que tem acontecido é que os gastos não podem crescer mais do que a inflação. E isso é uma coisa que está ficando cada vez mais difícil de manter e acontecer. Carlos Alberto Pereira, repórter cinematográfico da TV Senado, que morreu em 2020, vítima da Covid-19, foi homenageado na terça-feira pelo Senado Federal. Um dos estúdios da nossa emissora, a partir de agora, leva o seu nome. Colegas de profissão, servidores da comunicação do Senado, amigos e a família de Carlos Alberto estiveram todos juntos para a cerimônia ali no Salão Azul, onde ele trabalhava todos os dias. No Salão Azul é também onde fica o estúdio da TV Senado, que recebeu a placa com o seu nome. Não há um dia em que eu passe nesse Salão Azul e não sinta falta do seu cumprimento gentil e da nossa conversa animadora, não importasse qual era a missão daquele dia. Carlos Alberto uma vez me disse: não tenho tempo para odiar ninguém, o meu tempo eu gasto amando as pessoas, parafraseando o Renato Russo. E Carlos Alberto distribuía amor. É por isso que a gente vê essa homenagem aqui hoje. A história dele tem vários momentos de acompanhamento dos presidentes da República, nesse ciclo do poder, mas por mais de 20 anos aqui dentro da TV Senado e nos 25 anos da TV Senado, ele ajudou a construir o que a gente tem hoje como emissora e como sistema de comunicação pública. Tal qual os pioneiros candangos que fazem parte aqui desses mármores, desse concreto, nesse palácio, o Carlão faz parte da construção da TV Senado.
ele vai estar agora imortalizado aqui nos nossos estúdios. A coordenadora geral da TV Senado leu uma carta escrita pela senadora Leila Barros, relatora do projeto de resolução do senador Davi Alcolumbre, que tornou possível a homenagem. Meu desejo era o de estar aí para abraçar e manifestar solidariedade aos familiares e amigos de Carlos Alberto, além de homenageá-lo pela premiada carreira como repórter fotográfico. Sei que este é um momento de saudade, mas também é ocasião de reconhecimento e de demonstrar nossa admiração e respeito por um profissional competente, dedicado, leal, companheiro e amigo. Essa placa é em homenagem a ele, mas também é uma forma da gente homenagear todos vocês, toda a família, e saber que ele vai estar sempre presente em algum lugar e que quando vocês quiserem, vocês tiverem saudade, vai ser só vir aqui, que ele vai estar aqui. Então essa placa é em homenagem a ele e em homenagem a ti também. Meu avô, além de ser um profissional maravilhoso, era um ótimo pai, um ótimo tio, um ótimo padrinho, um ótimo compadre. Ele era principalmente o meu herói. E parece que quando eu vim aqui agora, essa dor aumentou. A saudade também. Mas o orgulho aumentou junto com a dor e a saudade. Orgulho de você, vovô. Obrigada. Mas todos somos órfãos dessa pessoa brilhante, que nos deixou uma referência de competência e profissionalismo, que nada mais são que a busca e a essência do nosso trabalho. Essa marca hoje está gravada na porta de um estúdio da TV Senado, dentro do Senado Federal da República Federativa do Brasil. Carlos Alberto, agora, é o nome de um estúdio onde nós trabalhamos, que a sua luz ilumine a todos os que passarem por aqui. Obrigado, Carlos Alberto. Você será sempre o nosso professor. Obrigado. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.